Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um 100% Talks. Eu sou o Matheus Pimentel e hoje nós vamos estar recebendo aqui Antônio Mamed, empresário, empreendedor, visionário e quero agradecer muito por você estar aqui hoje, Antônio. Mas antes de tudo isso, nós vamos querer saber quem é Antônio Mamed. Você pode se apresentar um pouquinho para a gente? Claro. Prazer, Matheus, estar participando do programa hoje com vocês. É uma honra muito grande para mim. Antônio Mamed é um cara que uma família de 7 filhos, né? Mais pai e mãe. Meu pai era funcionário público do Ministério da Saúde. E lá em casa sempre tinha alguns agregados, né? Então eu tinha uma prima que morava lá em casa também, a Hélida, depois um sobrinho da minha mãe, o Carlinhos, enfim. Então a casa era sempre muito cheia, né? Eram 11 pessoas frequentemente lá. E funcionário público naquela época não tinha 13º, né? Então eu recebia 12 salários, né? Meu pai, a preocupação do meu pai sempre era comprar comida para casa, né? Então meu pai comprava às vezes 50 quilos de arroz, 40 quilos de feijão, 30 quilos de macarrão, ia bolsas e mais bolsas de supermercado, de feira, né? Aliás, né? Com legumes, frutas que duravam de sábado até terça, quarta-feira, né? E era muito guerreiro, né? Meu pai saía de casa cedo, voltava às 5 horas da tarde. Ele, na época, né? 1960 e pouco, o Ministério da Saúde, né? Acho que não era aqui no Rio, né? E ele era da Saúde e Esporte, Marechal Âncora, né? Então ele saía muito cedo de casa e voltava esse horário, 4, 5 e pouco da tarde. Todo mundo tinha que estar de banho tomado, cabelo penteado, aguardando a chegada dele, né? Para 6, 6 e pouca da noite. Minha mãe colocar a janta, né? E ele dormia depois do Jornal Nacional, né? Que o jornal era 8 horas, se eu não me engano, né? Então era disciplina pura lá em casa, né? Enfim, mas a gente sempre teve uma vida assim, não digo uma vida com farta, mas muito farta, né? Em termos de outros itens, né? De roupas, dessas coisas todas, mas sempre teve uma criação muito severa. Meu pai era muito severo na criação. Minha mãe cumpria com ele lá o complemento da educação, muito sábia, né? E nós, maioria, naquela época, né? Todo mundo estudou, 1970, 60 e pouco meus irmãos, 70 eu, estudávamos escola pública, né? A escola pública antigamente oferecia uma condição espetacular, né? A escola particular era diferente, quem pagou passou, né? E a escola pública você tinha lá um ensino de qualidade. Inclusive na escola que eu estudei, nós tínhamos lá aula de francês, aula de espanhol, né? E o inglês foi introduzido mais tarde, né? Mas meu pai comenta isso até hoje, que na época do colégio dele tinha francês. Coisa bem antiga. Eu lembro da minha professora ainda, Dona Eunice, né? E ela achou lá uma vocação em mim, de uma voz diferenciada, né? Então, ela dando a aula dela, enfim, só um parênteses, né? Tinha uma música em francês que ela fez lá um coral para cantar e eu era a voz principal, né? E eu lembro uma vez que eu fui cantar isso em casa, né? E tinha um cunhado da minha irmã, eu era moleque, eu comecei a cantar, ele falou, canta aí de novo. Eu gostei, canta aí de novo. Mas para me sacanear, né? Eu fazia uma voz, acho que uma voz intermediária, eu não entendo muito de vozes, né? Mas tinha uma voz intermediária, né? O barítono, né? Acho que sim, né? Que era mais Acho aguda, né? acho que o masculino é tenor, o baixo e o intermediário é o barítono. Então eu fazia, aí ele, canta aí de novo. Aí eu cantava e ficava me sacaneando. Depois que eu entendi que ele ficava me sacaneando, mas enfim. Mas era uma escola que te preparava bem, né? As pessoas não tinham essa visão de hoje, que tem que estudar escola particular, e, porra, o ensino é melhor e tudo mais. Tanto é que os colégios militares ainda são referência, né? Em todo o Brasil, não só no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. E aí, com muita dificuldade, a família foi crescendo, né? Eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, enfim. E eu, Matheus, sendo sincero, eu nunca me via assim, de forma diferente do que eu estou hoje, né?
Eu vi uma entrevista assim do Ronaldo, né? O Ronaldo Fenômeno, uma vez, que perguntaram a ele o que ele seria se não fosse jogador de futebol, né? E ele falou, não sei. Eu sempre trabalhei para ser jogador de futebol, nunca pensei em outra coisa. Eu tinha a meta de sempre ser jogador de futebol. E eu também nunca me via de forma diferente. Eu sempre me via conquistando, empreendendo, fazendo as coisas e tudo mais. Tanto é que meus filhos, né, são muito empreendedores, né? Eu viajava muito, né? E aí eu trazia dos hotéis, porque era exigência do meu filho João. Eu trazia lá o sabonete, pasta de dente, Sim. não sei o quê. E ele imediatamente saía, pegava aquilo tudo e ia vender para as tias dele, né? Cobrando R$ 1, depois aumentou, É, dobrou de preço. A tia, pô, mas dobrou de preço, pô, era R$ 1, passou inflação, a R$ 2, não sei o quê. oferta e demanda. Meu filho mais velho também, enfim. E acho que foi de forma assim, não direta, mas uma forma indireta, né? Vendo a minha vocação de empreendedor, aquela coisa toda, eles acabaram pegando um pouco disso, né? E a resiliência, enfim, uma série de outras coisas, né? Que a Rafaela hoje, a minha filha, que está lá no centro de convenções, a determinação dela é incrível, né? Uma menina sozinha, morando em outro estado, assumiu um baita de um compromisso de um equipamento que estava parado há 7, 8 anos, enfim. E já ganhamos 3, 4 prêmios lá. Uhum. Inclusive, ano passado ganhamos o Jacaré, prêmio Caio, né? Tivemos terceiro lugar dentro da categoria do tamanho do nosso centro de convenções lá. Ganhamos em terceiro lugar o Jacaré de Prata, né? Bronze, desculpe, né? Terceiro é bronze. Mas enfim, e aí passou a década de 80, infelizmente, né? A inflação depois Teve de, a crise, né? depois de 85, 86, meu pai trabalhou, depois de ter trabalhado 42 anos, né? Como funcionário público, conseguiu, dentro da carreira dele, ocupar a maior posição, né? De referência, acho que na época era 35, enfim. E aí veio no finalzinho já de 88, pô, a mudança de governo, nova Constituição, aí mudaram as regras todas, enfim, meu pai voltou uma referência inferior, caiu em depressão porque, porra, São anos de trabalho, né? anos Ser de trabalho, rebaixado é de repente complicado. um movimento qualquer, enfim, aí dali por diante, 88 em diante, ali meu pai começou a definhar bastante, né? E ficou com esclerose e tudo mais, enfim, veio cada dia mais a saúde dele ficando num estado muito, muito ruim e veio a falecer em 91. Então, em 91, aconteceu, meu filho nasceu, né? Em julho, 29 de julho, meu pai Primeiro morreu, filho. primeiro filho. E meu pai morreu em 27 de setembro, né? Caramba. Quer dizer, pô, eu tinha uma alegria enorme, né? E Depois logo a uma seguir, tristeza. uma tristeza que abalou bastante, né? Mas a partir eu fiz outras coisas, né? Participei de empresa de segurança na década de 80, enfim, tive outras atividades. Mas em 91, a partir de 91, foi um gatilho na minha vida, né? Que aí eu comecei a conhecer a indústria de shopping center, né? Já tinha estava me concluindo mais um curso, que era curso de Direito, né? É E, isso que eu ia perguntar. Qual é, foi a primeira formação? Como é que começou então, essa trajetória? eu comecei a estudar administração e a vaga que tinha na época, né, era administração com ênfase em recursos humanos, né? E aí eu comecei a fazer administração. Eu falei, caramba, é, assim, me sentia um pouco deslocado, né, dentro da sala de aula, né? Porque era eu e mais duas pessoas, dois homens, né? E o restante tudo mulher, né? E eu falei, É caramba, difícil. eu vou pedir depois transferência, né? Pô, eu Sim. não vou ficar com ênfase em recursos humanos, vou pedir transferência. Mas não consegui. Daí fui fazendo. Aí depois tive que interromper um pouco, né? Por falta de dinheiro, né? Que tinha que trabalhar e não dava para trabalhar e puxar, Estudar. estudar, enfim. Aí eu parei, tranquei a matrícula e
Aí fiz um pé de meiazinho, enfim, trabalhando bastante, enfim, fazendo diversas coisas dentro de algumas áreas, né? Tanto de varejo como da empresa de segurança, ficava até um pouco mais tarde. E aí depois eu entrei para direito, comecei a fazer direito, aí concluía o curso de direito todo, assim, me formei bem, né? E até ajudava, né? Alguns alunos, alguns colegas, né, que tinham dificuldade, né? Aí eu ajudava de uma forma ou outra. A minha ex-mulher, eu estudava com ela direto, né? E Ela era aí da faculdade ela também. também é da faculdade, conheci ela na faculdade. E aí estudava com ela, ensinava ela, né? Enfim. Aí acabou ela passando também com boas notas. Tinha um outro rapaz que era difícil, ele, Haroldo, né? Hoje é formado, porra, na área, advoga na área trabalhista, né? E me encontra na rua, né? E, pô, eu até brinco com ele, que ele vem falar comigo, pô, meu padrinho, porra, não esqueço nunca, não sei o que, eu sou o que sou. Enfim, tem essas retribuições de gratidão, né, que a gente recebe. Mas eu sempre fui um cara assim é, muito focado, né, nas minhas metas, né? Sempre fui é, busquei sempre, né, aprender, busquei sempre com bastante determinação, muita garra. Eu escrevia, né, uma dica que eu dou sempre, né, escrevia tudo o que eu queria num caderninho meu, né, Pô, tudo que que eu legal. queria, o meu planejamento todo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer, escrevia todo dia, né, abria minha agenda, né, que não tinha agenda de celular, essas coisas todas, eu abria e escrevia, pô, abria e escrevia, abria e escrevia, abria e escrevia, abria e escrevia, e botava lá tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu queria fazer, que eu queria cumprir em determinado prazo. Então, assim, grande parte, né? Você atira, faz 10 metas, né? Se você conseguir realizar 4, 5, se 5 Tá tá bom. bom demais, né? Mas eu, graças a Deus, às vezes eu conseguia no ano, né, realizar, dependendo da meta, se fosse anual, né? Se fosse uma meta mais Mais longa, longa é diferente. mas depois eu botava na balança e falei, pô, eu planejei isso, isso e Tô isso, no saldo positivo. consegui realizar isso, 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 enfim, e ficava super contente. Aquilo sempre me motivava a sempre agir dessa forma, planejar e tudo mais. E aí tem um fato engraçado, que eu assisti uma entrevista, né, do Gustavo Borges, um nadador, né? Sim. E o Gustavo, ele falou que ele desde pequeno também, né, sonhava em ser nadador, conquistar, ser medalhista olímpico e tudo mais. E aí ele citou 4 pontos, né, que ele, de pontos importantes que ele direcionou a vida dele, determinou a vida dele, né? E aí ele colocou lá o objetivo, paciência, força de vontade e vontade de vencer, né? Objetivo, paciência, força de vontade de vencer. Aí eu, porra, falei, caramba, porra. Eu comecei a escrever no meu livro. Objetivo, Tio, paciência, força força de de vontade vontade, e vontade vontade de de vencer. vencer. Eu falei, eu já fazia isso, né? Mas sem as palavras-chave, né? Era Era o o gatilho, né? gatilho. Era o gatilho, sem as palavras-chave. Aí eu comecei, pô, objetivo. Pô, meu objetivo é esse. Para conquistar, você tem que ter paciência, resiliência, porque você não planeja agora e vai conquistar imediatamente as coisas. Ó, estudou, passou, pamã, Teve todo um todo um processo. processo até você concluir lá um objetivo que você teve, né? Então, aí, objetivo, paciência, força de vontade, porque às vezes você tem desânimo, você cai, as coisas não acontecem da maneira que você Deseja, planejou, planeja. e ficar com aquela garra sempre. Eu vou vencer, eu vou superar. Não é vencer, não estou falando vencer de forma material, né? Estou falando de vencer É a determinação mesmo, determinação, determinação, né? correr atrás. Determinação. Vou superar tudo, apesar dos obstáculos, apesar de uma série de coisas, vou superar e vou embora. Mas voltando lá para a pergunta, né? O Antônio Mamed é um camarada que tem 5 filhos, né? Cinco. Sou um cara, são 2 meninos e 3 meninas.
São camaradas super abençoados, mas super abençoados, você não imagina, Matheus. Eu não posso nem falar muito, porque eu me emociono muito pela bênção que Deus me deu por ter filhos tão lindos, sabe? São pessoas do bem, são pessoas bondosas, são pessoas inteligentes, de astral assim super para cima, né? O filho mais velho seguiu a carreira militar, né? A Rafaela tem o Tunico, né? Antônio Mamed, tem a Rafaela, tem o João, que na época era uma coisa bem interessante, quando o João era pequeno, né? Ele me batia, puxava meus cabelos. Por que eu não tinha posto o nome dele de Antônio, né? Que o mais velho era Antônio Mamed, ele queria ser Antônio também. E ele, porra, me batia, por que você não fez, não sei o quê. Aí ele pegava os cabelos do meu peito, colava no peito dele para nascer cabelo e tudo mais. E era eu explicando a ele, porque o avô dele é de 13 de agosto, né? E ele é de 12 de agosto, né? Então foi uma homenagem ao avô dele, João. Colocamos o nome dele João e complementamos com Lucas, enfim. Né? E eu explicando isso para ele, mas era incrível, né? Ele queria porque queria e não entendia por que eu não tinha posto o nome dele também de Antônio, né? E essa admiração é muito bacana, né, do muito filho bacana. pai. Ele é um garoto. Todos os meus filhos, né? Assim, falar, cada um tem uma característica diferente, Sim. né? Mas são pessoas do bem, né? São pessoas do bem, estão um pouco desfocadas da geração deles, né? Porque o Tunico nunca foi de badalação nem nada. As duas meninas também são super tranquilas, também dedicadas, estudiosas pra caramba. O João também, né? E a pequenininha, né? Também tá aí se despontando, tirando boas notas no colégio, enfim. E eu agradeço todo dia, todo dia. Criei um grupo, né? De manhã cedo, né? Onde eu tenho escuto a minha homilia, né? Sou católico, enfim, católico, flamenguista. Eu ia perguntar isso agora. Futebol, tem algum time? Tem. Sou flamenguista doente, cara. Sou flamenguista doente. E hobby é assistir futebol. Futebol. Futebol é o Maracanã hoje, né? Antigamente eu jogava umas peladinhas, tentei jogar futebol na década de 70. Cheguei a jogar bem. Minha mãe dizia, né? Uma vez eu falei numa mesa, estava lá fazendo uma reunião, e o Romário, que é presidente do América, né? E eu citei isso, né? Aí, diz que joga futebol, né? Aí eu falei, não, jogo não. Minha mãe dizia que eu jogava. Jogava bem, né? Ele começou a rir. Mas eu jogava bem mesmo, jogava no meio campo, porra. Sempre tive um destaque, os molecadas me chamavam para jogar nas peladas, nos times. Nós tínhamos um time de futebol de salão, a gente aceitava convites, né? Desafios para jogar na quadra do adversário. E, pô, era Roger, Ronaldo, Roger, Paulinho, o nome do goleiro agora eu não lembro bem, né? Mas nós íamos e, caramba, goleávamos. De 9-1, 11-3, 11-4. Era um time bom pra caramba. E campo também, né? Campo a gente cheguei a jogar em todos os campos aí do Rio, Pelados do Rio, de Várzea. Cheguei a jogar dentro da Favela Bandeira 2, porra. Rodou. Rodei. Eu gostava de futebol. Gostava de futebol. Era peladeiro, né? Pô, meu pai jogou bola. Meu pai jogou no Vasco. Meu pai é fanático por futebol, coisa doida. Aí quando eu comecei a andar, gostar de futebol, só que meu pai tem um trauma. Porque meu pai chegou o júnior do Vasco, só que guerra de empresário, essas coisas, ele acabou não prosseguindo carreira. E aí ele tinha meio que esse trauma. Aí minha mãe sempre fala, Matheus, tu não joga bola, tu não joga bola. Aí depois, quando eu fui ficando mais velho, entendendo, era preocupação, na verdade, não era nem da minha mãe, era do meu pai, por causa do trauma que ele teve. Aí por isso que a gente acabou despontando lá mais para estudar. Militar, né? Acabamos estudando eu depois eu até cheguei a treinar com Plínio Guedes no Fluminense, né? Fui chamado lá para treinar com Plínio Guedes. Fui numa peneira do Vasco esqueci agora o nome dele, eu sempre lembro o nome dele, que ele me deu uma carta de referência, tudo para eu poder ir. Mas aí eu, era metido pra cacete, me mandaram lá pra New Spam. Cheguei lá, tinha 1000 garotos numa peneira. E aí eu falei, eu falando pro cara que eu tinha carta de referência, do cara que era do Vasco, não sei o quê.
E eu, enfim, aí o cara, pô, não, aguarda, aguarda, aguarda. Quando o camarada chamou, quem tem a carta do... Esqueci o nome do rapaz agora, daqui a um pouco eu lembro. Aí eu tinha rasgado, fiquei com De uma raiva, raiva, rasguei gente. a carta. Tinha Ah, tá rasgado aqui a os carta. pedaços dela. Porra, aí molecada geral, eu falei, pô, tô com a carta Tá aqui. aqui. Aí eu falei, não, tinha carta aqui, não sei o que. Aí o cara falou, ah, peraí, vai, pô. Aí não deixou eu entrar Caraca, pra dentro do... Passar o alambrado e entrar pra dentro do campo pra poder pra treinar. poder treinar. Aí eu falei, ah, vou disparar com esse negócio, vou jogar uma pelada só, ficar... Aí depois eu tentei de novo, o Edu era técnico do Juvenil do América, aqui no Julite Coutinho. Aí fui lá treinar lá, fiquei treinando. O professor Melo, que era o preparador físico, né? E aí, pô, tinha eu e um tal de Raimundinho, que veio lá de Fortaleza, enfim. É, e a gente só ficava correndo no campo, o tempo todo. E naquela época, cara, você chegava às 7 horas da manhã aqui, eles te davam metade de uma bisnaga com manteiga, com margarina e um copo de. Um Mate. copo de. Não, mate não, mate, E porra. vitamina? Era de café com leite. Tudo ao contrário, né? É. Então você ficava com a barriga estufada Fada. e o cara ficava mandando dar não sei quantas voltas no torno do campo. Pô, a perna ficava pesada, né? Pesado. Porque, enfim, aí um dia ele separou em dois os grupos, né? Foi botar a garotada para treinar de um lado e a gente ficou aguardando. Aí eu fiquei eu falei, pô, vou provar pro Edu que eu saco isso. E o cara era no ponto esquerda, né? Aí eu falei, cara, Raimundinho, cruza que eu vou pegar de primeira. Vou pegar de primeira. Aí fui pro outra baliza, fiquei, cara, pegava, eu só de primeira, né? Ele cruzava e me posicionava, pau de Pô, primeira, pau de primeira. Pra chamar a atenção do Edu, mas efeito contrário. O Melo foi lá, falou com ele, aí quando terminou, o Edu foi dispensou. Eu falei, caraca. pô. Aí eu falei, pô, tá bom. Aí fui embora, aí comecei a trabalhar. Mas enfim, é, Aí falando lá, dali. falando Aí. lá do passado um pouquinho, né? E aí eu, na indústria de shopping center, né? É, comecei a trabalhar numa empresa chamada Shopping Invest, né? É, mas isso aí foi depois da faculdade de Direito. Foi Ou depois, foi, foi concomitante a foi faculdade de junto? Direito, foi Porque concomitante a você faculdade de Direito. começou com a administração, né? Aí depois eu terminei a administração, depois fiz uma pós-graduação, enfim. Mas concomitante à faculdade de Direito, eu comecei a trabalhar com shopping center, né? Sim, sim. E aí fui trabalhar numa empresa que era líder de mercado, que era a Shopping Invest, né? Tinha a empresa Shopping Invest que fazia o planejamento, desenvolvimento, né? E a Interlise que fazia a comercialização. Era um grupo. Era um grupo. Sim. E tinha um americano chamado Paul Frederico Duval e o George Bellon, eram os dois presidentes da empresa. O Paul foi contratado pela indústria em 1976, pela indústria de shopping center, né? Que foi a época da fundação da ABRACE, a Associação Brasileira de Shopping Center. E o Paul era uma escola de tudo, de vida, de conhecimento, de cultura. Pô, um camarada espetacular. E foi engraçado, quando eu fui participar lá da entrevista de seleção, foi assim uma empatia mútua, né? Muito. E ele falava português meio Arrastado. arrastado, né? E aí inglês, português, aquela coisa toda. E eu fui passando pela diretoria, superintendente, e fui para o presidente, depois terminei nele, né? Aí o fato engraçado foi o seguinte, isso acho que foi na quarta-feira, né? E aí ele pegou da estante dele assim, da sala dele, que era na Otávio de Paiva 135, sala 509 a 511, era um grupo, né? E ele pegou na estante dele assim, saiu tirando tudo quanto é livro da estante. Aí foi botando na mesa, eu falei, porra, Não tô entendendo eu não nada estava aqui. entendendo nada, né? E aí foi pegando, botando na mesa, botando na mesa. E aí eu falei, caramba. Aí ele, olha, faz o seguinte, leva esses livros todos, aí chamou a secretária dele lá, mandou botar dentro de uma bolsa, arrumar uma bolsa, leva esses livros todos, estuda e volta na terça-feira, né? Que você depois vai conversar com o Nelson Furquim de Almeida. O Nelson Furquim de Almeida, ele tinha ido para os Estados Unidos, estudar shopping center, enfim. Era um papa na história, que dava consultoria, era um brasileiro que dava consultoria
na área de shopping center, entendia tudo de shopping center, enfim. Rapidinho, só para localizar em questão de Brasil. Isso estava chegando a cultura de shopping no Brasil ou como é que Não, estava não. O primeiro o shopping no cenário? Brasil, na verdade, é o seguinte, vamos lá. O primeiro shopping no Brasil é o shopping do Meyer. Sério? É o shopping do Meyer e Caxias, que foram construídos na mesma época, né? Só que a Associação Brasileira de Shopping Center reconhece o Shopping Iguatemi, Faria Lima, Sim. né? Então, para a Associação Brasileira de Shopping Center, o primeiro shopping no Brasil é o Shopping Iguatemi, de 1966. Antes, o Shopping do Meia foi inaugurado, na Tem. Dias da Cruz. Mas como o Shopping do Meia não é feriado da Brás, né? E também, acho que na época também não teve Aí o pessoal notoriedade, não não teve considera nada, ele não considera como o primeiro shopping no Brasil o o Iguatemi. Iguatemi Faria Lima. E assim, era meio confuso, né? Porque era uma coisa híbrida, né? Locação, venda, Aí depois eles fizeram o Conjunto Nacional. No conceito lá de Brasília, lá, tinha um espaço comercial, né? E eles fizeram lá o Conjunto Nacional. Aí participou a Cisa, né? Que era uma construtora da época, e depois se tornou a maior empresa de shopping center do Brasil, a Ancar, né? E aí depois eles começaram a falar, pô, vamos entender desse negócio de shopping center. Que negócio é esse? Vamos entender. E o Nelson Porquinho, pô, veio com essa bagagem toda. Não, para com Aí, isso. Shopping não pode ser vendido, tem que ser locado. Shopping é locado. É um grande condomínio, onde as despesas são rateadas, né? Inclusive o empreendedor participa do condomínio, pagando um pouco das despesas, e todo o resultado financeiro vai para o dono, né? Entendi. Então, aí eles pararam. O Iguatemi Faria Lima, na época, foi vendido por cota de participação também, uma parte deles. O Conjunto Nacional de Brasília também. Eu acho que até hoje o Conjunto Nacional de Brasília tem alguns proprietários ainda, de lojas individual, né? E aí eles retornaram, começaram a recomprar as lojas que haviam sido vendidas, né? Chegaram a recomprar, então. Recomprar, pô. E hoje o Conjunto Nacional de Brasília é pô. Aliás, Brasília tem em termos de renda per capita, né, a maior do Brasil, né? Sim. Então, Brasília, hoje você tem vários shoppings em Brasília, apesar de não ter uma população expressiva, né? Mas tem bastante tem shopping. vários shoppings em Brasília, né? E todos eles sobrevivem bem. Todos eles sobrevivem bem, né? E depois veio o Rio Sul, aqui no Rio, né? E aí o conceito daquela época de shopping center era templo de consumo. Sim. Então, tinha até livros escritos, né? O templo de consumo, aquela coisa toda. Qual era o conceito? De um shopping totalmente fechado, onde o público não tinha acesso ao que estava acontecendo externamente, né? E era para fixar o cara dentro do shopping ali. Perdia a noção do tempo, né? É tipo cassino, não tem janela Não para tem não janela, saber. pô, se estivesse chovendo a beça lá Não fora, fazia ideia. não Quem tava fazia dentro não ideia. Se fazia ideia. tivesse um sol também quente pra cacete, não fazia ideia. Então a temperatura amena, sempre mantendo em 22 graus, né, para ter o conforto do pessoal todo. E era uma caixa fechada. O Rio Sul tem nesse esse modelo. conceito. Ele tem que tentar se modernizar, botando restaurante, academia em cima, mas embaixo ali não tem como. É tudo fechado. Realmente tu fica bem fechado lá dentro. Tudo fechado. Então, aí depois veio o Pérez, né, que também é um visionário enorme, né? Fazendo um resumo rápido, né, da indústria, né? Veio com o Pérez, acho que em 79 ele lançou 5 empreendimentos de uma vez só. Já era um marco da indústria, né? E assim, visionário pra caramba, né? O shopping de BH lá, o Trevo da Multiplan, né? Sim. Segundo, aquela área rotatória lá perfeita. do BH que forma um trevo, acho que a logo, né? Lembra bem. Nunca ouvi ele falar isso, mas me disseram que ele se inspirou na rotatória, que parece um trevo, e botou como Mas é logomarca da muito Multiplan, igualzinho mesmo. né? Então, também, aí vem embora. Aí, a Shopping Invest, o Paul veio em 76, depois eles fundaram uma empresa chamada Âncora, né? E depois veio a Shopping Invest em 81, o primeiro projeto foi lá de Guatemi, Porto Alegre, né? Que é uma área nobre, Chácara da Espera, quer dizer, não era uma área nobre, e com a colocação do shopping virou uma área nobre de Porto Alegre, né? Chácara das Pedras. Aí o shopping é um sucesso enorme,
um sucesso enorme. Tentaram uma expansão em 91 e só conseguiu expandir, né? Para minha felicidade, só conseguiram expandir em 95, né? 94 e inaugurou em 96. Eu participei desses processos já com a Shopping Invest, né? Que foi muito, muito assim, muito, 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 muito bom, né? Então, assim, na escola, na indústria de shopping center, né? Tem o Jorge Bellam, né? Que eu admiro bastante. Mas o meu grande mentor foi o Paul Duval, né? Americano, pô, um cara espetacular. Aí tu E pegou aí, aquela quantidade peguei- toda de livros. aí peguei, aí voltando lá, foi bom tu lembrar, né? Aí peguei a quantidade toda de livros, levei para casa e comecei a estudar aquilo direto, ler tudo, tentando ler e marcando, fazendo marcações e tudo mais, que eu tinha que voltar na terça-feira, né? Eu falei, pô, o que ele está pretendendo, né? Eu fiquei pensando, né? O que ele está pretendendo? Ele, pô, acha que eu vou ler esse livro todinho e chegar lá, pergunta Da não página pode tal. errar, né? E eu fui muito nervoso, né? Na terça-feira, muito pontual, né? Marcava às 9 horas, tinha que estar lá às 9 horas, porque eu tenho aquele pensamento diferente um pouco do brasileiro, né? De alguns, né? São Paulista já é um pouco mais diferente também, né? Da pontualidade, né? O Sim. teu tempo não pode ser mais precioso do que o meu, né? Se nós marcamos 9 horas, vamos cumprir ali aquele horário. Então tinha que chegar lá, eu chegava cedo lá, fiquei aguardando, ansioso pra caramba, né? E, e aí quando eu cheguei, ele, meu amor, que sempre, meu amor, vem aqui só um minutinho. Aí chamou lá o Nelson Forquim de Almeida, que naquela época também podia fumar dentro do escritório, e o cara fumava pra cacete. E, porra, eu sentado de terno e gravata, né? Que todo mundo trabalhava de terno e gravata. E ele fumando pra caramba. E ele começou a me fazer bater papo, assim, como nós estamos batendo papo. Perguntando sobre isso, perguntando sobre aquilo, perguntando sobre não sei o quê, mas bem descontraído, um papo descontraído. Mas a fumaceira e o café que era demais, que ele, porra, tinha A jarra de café. uma jarra de café, botava café, porra, acendia o cigarro, botava um café. Então fiquei, literalmente, tomei um banho de cigarro. Eu, pô, já tava assim, já chega um momento que já começa a incomodar, né? Até ter o raciocínio, né, cara? Mas ele batendo papo, eu achei assim super legal, que as coisas que ele colocou de shopping, como era a origem do shopping, né? Como é que o shopping se organizou, né? Tinha um comércio informal, cada um de um lado, vendia um não sei o quê, outro vendia, e o cara falou, vamos organizar isso, né, pô? Vamos organizar. E fez uma organização, botou todo mundo junto, né? Que aí facilitava o consumidor, é como se fosse uma feira hoje aqui, ó. Sim. Feira de Feira rua. de rua. Pô, organizou tudo. Aí, pô, mas choveu, pô. E aí o pessoal deixava de ir. Muito sol, o pessoal, não, vamos fazer um galpão, cobrir. Aí fizeram o galpão, né, ventilação e tudo mais, mas mesmo assim, né, com muito sol, muita chuva, pô, aí o cara não... E foram Aí evoluindo foram assim. evoluindo até chegar ao O padrão de que é shopping hoje. center e depois esse tempo de consumo, onde era um negócio fechado, que as pessoas perdiam noção do tempo, né? E aí ele começou a falar um dos livros que eu li e, assim, me dediquei àquilo ali porque era a história do surgimento da indústria de shopping center, como surgiu, como os caras começaram a idealizar, como formaram os grupos, né? E a Sim, visão foi. do camarada de falar assim, porra, eu tenho que ser dono disso tudo, né? Porque cada um vai me pagar uma cotazinha aqui, o recado, e eles participam das despesas, né? Aí ele, pô, e foi embora, né? E uma coincidência muito grande, cara. Depois de tomar sei lá, um maço de cigarro todo, o cara fumou no dia lá, todo respeito, né? Porquinho. O Paul abriu a porta da sala e aí perguntou a ele, ô Nelson, é, e aí, o que tu achou, né? Aí o Furquinho virou e falou para ele, não, já encontrei meu substituto, né? Caramba. Aí eu, caramba, fiquei assim, né? Me emocionou, né? Aham. Falei, caramba. Aí ele, encontrei meu substituto. Pô, que bom. Pô, meu amor, seja bem-vindo, não sei o quê, coisa e tal. E eu fiquei radiante com aquilo, né, cara? E aí, por que da coincidência, né? Um ano e pouco depois o Forquinho morreu. Caraca. Porra.
Ele já tinha já 60 e poucos anos. Ele Aí tava veio passando o legado mesmo, um literalmente. legado, mas Ele tava assim, passando. foi uma coisa que não, né? É uma É coincidência que uma acabou se coincidência que, pô, tornou que ele falou. realidade. E aí eu comecei a trabalhar na indústria de shopping. A Shopping Invest também tinha varejo, né? Tinha Pastelo na época, Mil Coisas, né? Pastelo era uma pastelaria, franquia que tinha diversos shoppings do Rio. E a Mil Coisas, acho que não existe até hoje, mas já tinha sido vendido e tudo mais. Eu comecei literalmente advogando, fazendo contencioso dessas lojas, né? É, e resolvendo um monte de pepinos, né? Também da empresa, né? E nas horas vagas, é o que o americano fala, né? Que o melhor vendedor é o presidente da empresa, né? É, começa ali. Então, começa lá com Com o o presidente, presidente. né? E aí o povo participava, todo mundo participava de tudo na Shopping Invest, né? Então era legal que você aprendia, era uma experiência muito boa lá no início, né? Em 1993, 92. Enfim, era uma experiência muito boa porque você fazia do A a Z, participava de tudo. E como era líder de mercado, tinha projetos em quase todos os estados brasileiros, né? Tinha projeto em Brasília, tinha projeto no Rio Grande do Sul, tinha projeto em São Paulo, tinha projeto no Rio, enfim, tinha projeto em Maceió, Rodava o Brasil inteiro. tinha Maceió não, Sergipe, né? Em Aracaju, né? E tinha projeto em todo lugar. E a gente participava e tinha lá uma distribuição, né? Batia as metas, a empresa batia as metas, tinha distribuição de valores, né? Então a gente Tipo uma pele, participação no lucro. e a gente ficava louco, né? Para bater as metas todinhas para engordar o caixa no Contra-chefe. final do mês, né? E era legal isso. Então eu fui para Brasília, fui para São Paulo, morei em Brasília um tempo, morei em São Paulo um tempo, morei no Rio Grande do Sul, fazendo lá o Guatemi, né? Participei aqui no Rio, participei diretamente, né? Do Shopping Grande Rio, né? Pô, Que era Grande lá em Rio cima, na lindo. colina, pô, com o falecido doutor Arthur Sendas, que era uma pessoa assim, porra, Ele de um participou da coração. criação, o O, Arthur Sendas? Participou. Na Sabia não. verdade, ali era o depósito das sendas, né? Aonde foi feito o Shopping Grande Rio era o depósito das sendas. Eu não fazia a mínima ideia. CD de distribuição das sendas. E ele tinha aquela área enorme ali, e dentro do planejamento era fazer um shopping e fazer um condomínio residencial atrás do shopping lá, que hoje acho que é um centro de distribuição. É, Mas ela ocupava aquela área todinha ali e tinha esse planejamento. E caraca, ele eu não teve fazia. dificuldade de achar um parceiro para Iniciar o projeto, para fazer iniciar o o projeto. projeto, né? Porque ele tinha várias exigências, né? Antigamente o hipermercado tinha 8, 9 mil metros de área, e ele tinha um bom marché, ele queria um bom marché, tinha a loja de materiais de construção, era... Porra, você não já terminou já essa loja, mas tinha uma loja de materiais de construção, então quero a participação no shopping, quero botar meu hipermercado, quero colocar a loja de materiais de construção, enfim. Quer botar E aí tudo ali. dificultava um pouco a conta final de chegada, né? Mas a Nacional Iguatemi, que o presidente é o Renato Rick, chegaram num acordo, ele topou fazer o negócio. E aí a Shopping Invest foi contratada, a Interlise, para fazer todo o planejamento e tudo mais. E graças a Deus, no início, muito difícil, o Grande Rio, até 2000 e alguma coisa, era ruim demais, né? Não, eu lembro, É, eu nasci em 94. é, Boa parte da minha infância, minha família dos meus pais, é, tanto meu pai e minha mãe, são tudo ali da Pavuna. é, Então a gente, pô, São João e Pavuna, é. desde o início. Desde o início. Eu lembro. E no início o Grande Rio foi até 2000 e alguma coisa. Nós participamos lá com a expansão também, e era para mudar o foco um pouquinho, trazer lojas um target mais alto, e não foi conseguido, enfim, né, naquela área de expansão, né, nova. É, mas aí, a partir dali, com o RV, né, Sim. que a inflação não era galopante, mas depois com o RV a moeda se estabilizou e, pô, aí foram surgindo vários shoppings, né? Que eu falo sempre, cara, o melhor negócio para se aplicar dinheiro é em shopping center, né? Se o cara tem um recurso bom e quer comprar uma cotazinha para entrar num negócio de shopping center, é shopping center, porque é dinheiro continuado e crescente no tempo, né?
Ah, o shopping tá mal. Tá mal. Tem a correção pela IGPDI, GPM e tem o crescimento. Cada vez o shopping matura, ele leva mais gente dentro para o empreendimento e mais gente comprando. Você tem uma participação em percentual, aluguel percentual nas lojas, shopping. Então, quanto mais vende, mais o lojista paga percentual, mais o empreendedor arrecada, né? Existe uma formulazinha. E a função da administração é levar gente para dentro do shopping. Fazer com que o shopping se torne atrativo para o consumidor. Né? Então, é interessante. E poucos lojistas, às vezes, procuram a administração, apesar de pagar fundo de promoção, poucos lojistas procuram a administração para buscar lá informação, para buscar treinamento, para buscar, enfim, né? Que a administração em si, ela faz. Ela tem 20 melhores, 20 piores, ela faz esse monitoramento todo de vendas dos lojistas, né? E alguns shoppers, né? Alguns grupos, né? Mostram para o lojista, seu vendedor está disperso, a vitrine não está muito bacana, tem que melhorar isso, tem que melhorar para você melhorar o ranqueamento. Isso é interessante saber, que eu não fazia ideia, achei que isso aí fosse coisa da loja em si. Não, shopping, a administração também participa dessa. Tem o trabalho do lojista, né? Que o lojista tem que ser profissional para ser comerciante, né? Para ser empresário na área do varejo. Mas a administração, ela participa, dá dicas. Agora tem lojistas que escutam, tem outros que não escutam muito bem, tem outros que seguem o caminho dele dentro do planejamento, enfim. Por isso que você vê uma montanha russa, né? Às vezes o cara está lá em cima, um pouco o cara baixa, que ali é muito difícil, é muito dinâmico, né? O varejo é dinâmico, então você está sempre se atualizando, sempre. E nada melhor do que a própria administração. Porque a administração, as pessoas que estão lá estão recebendo toda hora treinamento, seminário, congresso, participando de eventos. Então, eles estão antenados. O tempo todo se atualizando. Então, é uma exigência da Associação de Logística de Shopping Center fazer essa interface direto aí, até buscando aprimorar, melhorar na área tributária, na área de varejo, na área de exposição da mercadoria, na área da composição do combo, né? Que muita gente não sabe, mas quando você vai numa determinada loja, lá tem um combo. A calça jeans custando X, aí a camisa Y, não sei o quê, a conta dá 97, alguma coisa. Tem uma meia aqui, completa 100, você quer levar, não sei o quê, R$3 a meia e tu compra. É o combo. Aquele markup da meia ali, o cara tá ganhando 300% em cima. Então ele faz uma chamada para determinado produto que é um pouco mais barato, para chamar o cara para dentro da loja dele. É uma estratégia, o cara entra na loja dele e um vendedor bem treinado faz com que você, às vezes, compre coisas que talvez você não estava programado para fazer. Ele vai escalonando aquela coisa. Vai escalonando. É a mesma coisa. Batata frita, McDonald's. Quer pagar mais tanto? Aí, quando você for fazer a conta, se você parar para fazer a conta, tu tá pagando 20% a mais. Né? Aquilo ali é a função do vendedor. Ficar te oferecendo. De maneira que... Aí tu vai... bota aí. Não, até mais R$1, você compra um saco de médio. Aí tu, bota aí. Aí representa 20% a mais. Né? Você estava comprando um saco pequeno, que ia pagar X, aí comprou mais, representa 20%. Isso são escalas, né? E tem que ter uma preparação do tem que treinar. Quem não investe no funcionário, cara, tem uma visão muito ruim, muito atrasada, né, cara? O cara fala, investe no funcionário, o funcionário depois vai trabalhar em outro lugar. Bem, tem várias vertentes aí, né, cara? Ou então pode ter aquele funcionário que você vai investir, vai te abraçar e vai ser grato você. Porque assim, se o cara... você treinou ele, tá dando oportunidade de crescimento, uma série de fatores, ele te deixa para trabalhar em alguma coisa tá errada, né? E aí o problema não é teu, é com o funcionário. É com o funcionário, porra. Né? Teu papel tu fez. O papel tu fez. Mas aí voltando à indústria, eu, sou muito grato ao Paul, né? E aí era uma empresa que era líder, então empresa líder, né? Só tem craque. É o time de primeira. Só tem craque, cara. Aí você, você tá ali, era novato, né? Só com craque, né?
Aí tu ficar olhando um, se espelhando em um, olhando como é que o cara faz, como é que é Puxa isso. pra cima, né? Te puxa, aí tu começa a fazer você mesmo, você começa a se exigir para você. E eu, como sempre fui um cara que aceitava desafios, né? Tava no lugar certo. Então, tava no lugar certo. Aí eu falei, pô, tem que me aprimorar mais. Aí a Bryce era na Rua da Quitanda 52. Aí o que eu fazia? Saía de casa cedo, ia lá para a Bryce. Não tinha essa oportunidade que nós temos hoje, né? Tecnologia, que você entra no site, busca todas as informações lá no site. Tinha que pegar o livro mesmo para ler. Eu ia para a biblioteca lá, porra, pegava os livros, lia, porra, ia Caía dentro. entender o pensamento dos empreendedores, dos fundadores da indústria de shopping center, né? Que aí tinha congresso, seminário e era tudo manuscrito. Botava tudo lá, o seu congresso não sabe tal. Aí o que que o fulano falou, o que que o Beltrano pensou, o que que é o fundamento, o que que é... Li as Enfim, atas todas. as atas eram as atas, né? Ah, Aí eu pegava aquilo e ficava lendo todinho. O que que o fulano pensa? O que que o Beltrano pensa? O que que sobre isso, sobre aquilo? E aí, pô, ia fazendo meus rascunhos lá, anotando, fazendo. E cada dia mais aprendendo, mais aprendendo, mais aprendendo. E aí participei. Aí o Paul começou a me colocar nas reuniões com os empreendedores, né? Botou nas reuniões com os empreendedores. Aí eu começava a participar dos comitês, aquela coisa toda, né? Que no início, né, dá um frio na barriga, né? com certeza. Você tá sentado numa mesa, porra, tá o Renato Rick, né? Que hoje é presidente do conselho da Alus, né? Sim, Porra. gigante. Doutor Sérgio Carvalho, pô, faleceu, em homenagem para ele, que eu era um cara que eu admiro muito, espelho muito minha empresa no conceito da empresa da Ancar, né? Tenho uma gratidão, assim, um carinho muito grande para o Marcelo, Marcos, né? A Mariana eu conheço menos, mas Marcelo, o Marcos eu conheço mais, Marcelo também, que é um espelho, né, de criação de filhos, de orientação, de uma série de fatores, né? E o Sérgio sempre foi, assim, um camarada que eu me espelhava nele, né, da maneira dele agir, da forma que ele colocava as coisas, sempre muito ponderado, muito, enfim. E a forma que ele tratava a empresa, a Ancar trata, né, o cliente dela, que é o lojista, né? O Marcelo para no mall, se vier um lojista, ele conversa, está sempre disposto, está sempre solícito, né, com as coisas todas, né? E eu ficava assim, falei, caramba, legal isso, né? Uma relação bacana, né? Bacana. Uma relação bacana, né? E aí vai. E o Renato também é uma pessoa super, super humilde, né? E aí outros empreendedores também, né? A gente trabalhou com Paulo Otávio em Brasília, a família Gereissati em São Paulo e Rio, né? Aí só a galera nata mesmo. Só, porra, cara, só A galera só diferenciada. fera, cara. Só nego, pô, olhava assim, desculpa a expressão, entre aspas, né, nego, mas só pessoas assim super competentes, de berço, empresários de berço, assim, pô. E que fizeram história. Que fizeram história, que faz até hoje, né? Faz até Família Carvalho, Rick, Gereissati, próprio Pérez, né? Que é um visionário, cara que ele não sabe muito bem disso não, né? Vai ficar sabendo agora que eu tenho uma admiração por ele muito grande e procuro também, assim, me espelhar muito no que ele fez, né? Em termos de ousadia, de ser visionário com as coisas, né? Preparar um equipamento, assim, bem para o futuro, né? Além do tempo, né, cara? Tempo, total. Então, mas tem, assim, são escolas, né? São escolas, cara. O Renato Rick é um cara super tranquilão, competente, capacitado pra caramba, mas tem o perfil dele, passa uma tranquilidade enorme para as pessoas, assim, um conhecimento vasto, um cara muito viajado, né? Bem seguro, né? Bem seguro. O doutor Sérgio Carvalho, que faleceu, né? Infelizmente, já era uma pessoa já, até pela altura dele, muito imponente, né? Tinha 1,90 m, eu acho, por aí. Então o cara, só a postura dele já porra, Sim, você olhava e já assim, punha já com a postura dele, né? E outros tantos, rapaz. Tem uma escola formidável. A indústria de shopping é apaixonante, né? Tem uma frase do Eduardo Carlier, tô fazendo uma homenagem pro Carlier. Eduardo Carlier,
a shopping center é uma seita. Ou você aceita ou não aceita, né? Então ele sempre falava assim, shopping center é uma seita, você aceita ou não aceita. E a gente vai aos poucos, né? A gente foi conquistando, foi se aprimorando, foi aprendendo. Em 2006, já passou esse tempo todo, 94, aí participamos de vários projetos, tanto no Rio como São Paulo, Brasília e outros estados, né? E aí passando desse período, né? 2006, eu sentei com o Paulo Stuart, né? Que é meu irmão, adoro ele, um cara super competente, inteligentíssimo, né? Amigo pra cacete, né? Aí a Excisa era a maior empresa de shopping center do Brasil, foi vendido em 2005 para a BR Malls, que foi a origem do surgimento da BR Malls, né? E ele tinha uma empresa chamada Safir, né? E aí fomos sócios na Safir, 2006, 2007. A Safir estava num momento difícil, né? E nós começamos a garimpar, literalmente, né, projetos, né? E aí conseguimos lá assessoria para o Beira-Mar Shopping, outro shopping lá em Santa Catarina, desenvolvendo, buscando outros projetos, até que culminou. Com 2009, nós fizemos a primeira associação com um fundo de São Paulo chamado Prosperitas, né? E aí veio aquele boom de Guadalupe ali, Autódromo Internacional, sim. BRT e tudo mais. E o foco de crescimento da cidade era para ali. E aí a Safi conseguimos comprar um terreno lá. Fizemos o projeto Shopping Center, né? O Shopping Guadalupe, Jardim Guadalupe. Infelizmente, nada que foi programado para aquela região aconteceu. Então, era uma área super degradada, né? Sim. Então, não aconteceu nada, a área continuou, piorou, né? E o shopping, é óbvio, né? Teve que sair do perfil que tinha sido planejado para se adaptar ao que para se adaptar àquela região ali, né? E aí, dali em diante, depois nós fizemos uma joint venture com a HSI, Hemisfério Sul Investimento, e aí teve shopping no Acre, em Manaus Norte, Boa Vista, interior de São Paulo. Isso já no Grupo AM? Isso já com... o Grupo AM, na verdade, foi bom, Matheus, te perguntar. O Grupo AM surgiu em 1995, 18 de agosto de 1995. Ele faz 29 anos agora, dia 18 de agosto agora, né? Que na época que eu entrei para a indústria, eu fui contratado como CLT, né? Aí fui contratado, prestava consultoria jurídica, e aí depois eu falei, peraí, eu sei mais coisas e posso ganhar muito mais, né? Expandir muito mais, que a diretoria toda, né? Eles participavam dessa distribuição dos resultados, né? E eu não participava. Então eu ganhava um salário que o povo fazia um comparativo, o que o cara ganha nos Estados Unidos, o que o cara ganha no Brasil, e aí dolarizava e pagava. E o restante do pessoal ganhava um valor X, né, de percentual sobre os negócios, e batendo a meta e ganhava um pouco mais, né? E aí eu falei, peraí, eu tô limitado aqui, eu quero mais. Eu quero ir para aquele lado de lá. Aí eu tive a ousadia de bater lá na porta do povo e falar, eu quero ganhar mais, cara. Eu sou capaz, eu posso realizar. E aí ele chamou o George, George, pensando que tava querendo ir embora e tudo mais. Aí ele falou, Mamedon, ele me chamava de Mamedon. Mamedon, meu amor, quero. Aí ficou naquela os dois olhando um pro outro assim, né? O que eu faço? Aí o povo pediu um tempo, mas só um minutinho pra gente. Aí eu falei, tá bom. Aí saía, aí ele falou, meu amor, mas tu vai continuar, fazendo... Eu falei, não, pode deixar, eu dou conta do que eu... Aí comecei a fazer outras coisas, participar mais do planejamento, mais do desenvolvimento, mais da comercialização, viajando, né? Funcionava como um coringa na empresa, né?
E aí comecei, porra, galgar, participar mais, e mais, aprendendo pra caramba, prestando atenção nas referências, né? Sim, né? Da área de shopping center, né? E aí, cara, é uma curva. E aí, voltando lá, eu te falei, né? Do Gustavo Borges, né? Dentro do objetivo, paciência, força de vontade, vontade de crescer. Eu falei, pô, eu tenho um objetivo na minha vida, pô. Eu tenho um objetivo na minha vida. Que eu sentava de um lado da mesa e olhava do outro lado, porra. Aquele é meu objetivo. Tinha os empreendedores, né, porra? Uhum. Né? Aí eu, pô, olhava e falei, pô, eu quero sentar naquele lado ali. O meu objetivo é sentar naquele lado ali, pô, né? Eu não tava trabalhando para ficar desse lado de cá direto, né? Sim. Eu falei, pô, vou sentar naquele lado ali, meu objetivo é aquele lado ali. E aí, rapaz, comecei a estruturar os meus negócios todos, né? Sempre participando, né, com minha empresa, né? Prestando consultoria, participando de planejamento, enfim, comercialização. No caso da HSI Safi, da Joy Venture, né? Diretor nacional, então viajava direto para resolver os pepinos todos, né? Era muito, muito desgastante. Mas foi uma curva de aprendizado enorme, né? Curva de aprendizado de gestão, com pessoas, de entendimento de mercado financeiro um pouco mais. E teve uma escola de peso, né? E Essa peso. galera aí foi fenomenal. Só galera forte, né? E galera forte em tudo, né? Até para assinar o cheque, né? Que era cheques assim que eu olhava e falei, caramba. Não sabia que tinha tanto zero assim. Tantos zeros assim, né? Mas eu me preparei, Matheus, eu me preparei. 2008, 2006, eu acho, 2006, 2007, comecei a fazer a pós de Direito, Processo Civil, Direito Civil, terminei minha faculdade de Administração, enfim. Comecei a fazer bastante, né, administração financeira, fazendo pra análise. Estar justamente tudo preparado, mais. não é aquela questão não, de, pô, cair aqui de paraquedas, fui atrás. Não. Fui atrás. E eu falava assim, até pra minha ex-mulher, eu falava com ela, né, que, porra, eu tava num grupo, eu vim de escola pública, né? Sim. Lembra lá atrás? Escola pública, né? Me formando com dificuldade, mas trabalhando, estudando, e aí eu ficava até às vezes mais tarde para estudar, para cumprir minhas tarefas todinhas, para no outro dia acordar, trabalhar de novo e tudo mais, em detrimento de um monte de coisa, né? Gastando pouco, não tinha muito para gastar também, e me preparando, e sempre com essa meta aí, sempre analisando, pô, eu tenho um objetivo, não vou conseguir agora de imediato, né? E, pô, tem que ter paciência, resiliência, enfim. E eu sempre falava com a minha ex-mulher, falei, caramba, coçava a cabeça, eu falei, porra, a equipe de diretores, né? Uma estudou em Harvard, outro fez não sei o quê, outro estudou no Santo Inácio, outro estudou no Santo não sei o quê, outro, falei, caramba, rapaz, eu sou mais assim, ralé, né? Falei, pô, eu sou uma ralé dessa turma toda aí. Mas eu me supero, né? Eu me supero, eu vou... E cada dia que aparecia um desafio, eu era o primeiro voluntário, né? Que militar tem esse negócio, Sim. né? Ser o voluntário que você tem os seus pontos lá e o superior sempre, né? Esse cara é bacana, tá sempre disposto, tá sempre sendo voluntário, tá sempre... Você consegue observar, cara, a força de vontade e o objetivo da pessoa. Aí eu falei, pô, sempre assim, dessa forma. Então podia ter lá o que fosse, né? De escola, de Harvard, de peso, de bagagem, de não sei o quê, mas eu falava, eu me supero, vou me superar. E cada dia me superando, cada dia aprendendo mais, prestando muita atenção, né? Uma frase bacana que eu queria colocar que eu participei de uma negociação, né? E tinha um camarada, não vou citar o nome dele que não cabe, né? Mas ele era um sócio de um shopping center, né? E, ele foi para tomar decisão, né? Ele podia tomar decisão que era importante para esse shopping center, né? E, eu só que falava. E aí eu, discutia, falava, o cara mostrava a planilha, eu, contestava a planilha, eu falava assim. E eu ficava indeciso, né? Eu falei, vou tomar a decisão, talvez não seja a decisão que ele queira, né,
Mas quando eu cheguei no ponto que eu vi que era o melhor para o shopping, né? Aí eu, falei, vou tomar a decisão. Eu falei, não, se for assim, tá fechado. A gente fecha a ata, vamos assinar e vamos transformar isso num contrato aqui com esses pontos que nós discutimos, né? E, aí o cara, não, então tá satisfeito dessa forma? Eu falei, tô satisfeito dessa forma. Como ele não falava, eu dei o fechamento. Aí quando saiu, eu falei, eu fiquei ali perdido. Eu não sabia se você queria que fechasse dessa maneira. Não, irmão, fechei, tá... maravilhoso, tá bom pra caramba. Eu falei, mas não falava nada, pô. Eu, às vezes deixava a dica pra... Ele falou, meu irmão, aprende uma coisa. Quando tiver os sábios estiverem falando, você cala a boca, fica quietinho, porque o cara vai pensar que também que tu é sábio. Se eu abrisse a boca ali, eu podia falar uma besteira e perder essa condição. Então, os sábios estavam discutindo, eu ficava quietinho pra... E aí, saí bem, né? O cara falou, só... É verdade, assim, eu falava, ele, balança. Eu falei, boa sabedoria, né? E Mamed, hoje, vamos botar assim, que a joia da coroa é o Shopping Park e a Cidade da Bíblia. O Matheus, o Park Shop América Futebol Clube, nós tivemos que botar esse futebol clube, né? Do América, porque nós fomos contestados em nome do o Park Shop América, né? Porque tem um shopping já Américas aqui, Avenidas América, aí contestaram o nome, nós já acrescentamos lá, porque o América Futebol Clube tem 118 anos, né, de existência, né? Mas foi um desafio, né? Nós assumimos o shopping lá, o projeto em 2015, tivemos que trabalhar junto com a diretoria do América para aprovação de uma lei especial que permitisse a construção do shopping, né, no local, mas sem a retirada do clube. Então isso demorou 2 anos e pouco lá na Prefeitura do Rio de Janeiro. O Eduardo mandou a mensagem para a Câmara dos Vereadores, conseguimos aprovar lá a Lei 169/17. A partir daí, uma enxurrada de ações contra o América, né? De vários credores, né? Purgando mora, negociando e tudo mais. Conjuntamente lá com a diretoria antiga, conseguimos lá, a diretoria conseguiu, né? O Profut e o ato trabalhista, né? Onde as dívidas foram renegociadas e parceladas, né? Quando nós tivemos isso tudo pronto, nós entramos com um projeto legal na prefeitura, tivemos a aprovação do projeto legal e já tínhamos um investidor já, começamos a demolir a sede do América num evento, que aí já era o prefeito Crivella na época, né? Sim. Começamos a demolir a sede lá e infelizmente em 2020 veio a pandemia. Faltava assim, para demolição total uns 37%, 38%, tivemos que interromper a demolição, né? E ficou 2020, 2021, todo o mercado ficou ruim, principalmente o mercado de shopping center, né? Mas nós concluímos lá a demolição, e o mercado só começou a melhorar em 23, né? 22 ficou bom, 23 ficou reflexo de 22, né? Ficou bom, mas as condições eram totalmente diferentes, né? A inflação subindo. 11, chegou a 13, né? O custo da moeda, as coisas subiram muito, né? Então nós, apesar de ter buscado no mercado parceiros, investidores, né? Mas nós nos preocupamos em modernizar um pouco mais o empreendimento. E aí, a partir daí nós demos entrada novamente na prefeitura, que demorou 11 meses para reaprovar o projeto. Tivemos agora, quinta-feira passada, o projeto reaprovado, né? Até que essa segunda vez foi bem rápido, né? A segunda foi... Não, a primeira vez foi bem rápida. Foi mais rápido? A primeira vez foi 4 meses e pouco, nós tínhamos o projeto aprovado. Agora levamos quase 11 meses para aprovar. Então demorou mais. E com isso retardou, que nós estamos num processo muito forte de negociação com o investidor. Faltava esse documento para concluir essa etapa, concluímos a etapa. Agora entreguei esse documento final a ele,
semana que vem nós temos uma outra reunião, talvez já para conclusão de poder anunciar a entrada do sócio investidor no negócio para a gente inaugurar. Mas nessas reuniões com esse novo empreendedor, esse novo investidor, já tem data programada para inauguração, já tem data para início de obra, tudo. A data programada vai ser 18 de setembro, que é a data era 18 de setembro de 2026, né? Se não tivéssemos demorado tanto aí com essa questão da aprovação, agora tivemos que mudar para 27, 18 de setembro de 27. Já tem data programada, cronograma de obra, tem tudo. O Sérgio Nisquia, que é o responsável, está vendo agora os projetos complementares para a gente poder já, sei lá, não vou te falar se é mês que vem, ou esse mês, ou outro mês, porque tem na engenharia tem aí uns assuntos que tem uma preparação tem que ser resolvido, né? Mas o América, assim, com toda a certeza, vai ser um grande shopping, a localização espetacular, a 3 minutos ali, 2 minutos e pouco, né? Dependendo de quem está andando, né? Eu fiz em 2 minutos, da Afonso Pena pro shopping, né? Eu estudei ali perto. O pessoal diz que é 3, pô. Eu falei, eu fiz em 2, mas tá bom. Eu falo 2, né? Mas vamos botar 3, que aí tem pessoas que andam mais devagar, enfim, né? Mas deixa 3 lá. O shopping ele tem a sede do América lá na cobertura, a sede social do América, com entrada independente para os sócios. Legal. O shopping tem 30 mil, chegamos a 30.700 de ABL, área bruta locável, né? Dentro do planejamento todo. A gente vem trabalhando agora forte para manter um mix competitivo, né? Dentro daquela área da Tijuca ali, mas a gente sabe que tem um processo de maturação, né? Talvez tenha o mix planejado ideal e tenha um real, né? Talvez a gente consiga realizar parte do ideal e mais parte do ideal e mais do real, né? E com o tempo vai se adaptando, as pessoas que entrarem, né, nesse real aí são pessoas também que a gente, de uma forma ou de outra, nós vamos apoiar bastante, né? Para profissionalizar mais e mais e mais, né, para que eles possam oferecer condições que o povo ali, o público, né, o público vai consumir, né? Pô, que legal. Mamed, cara, queria agradecer muito pela tua presença. Pô, foi fantástico. Pena que correu. Nosso tempo é limitado pra caramba. Aqui, né? Pô, tinha muita pauta ainda pra falar. Isso é bom que acaba que vai ter o próximo, né? Já vou deixar aqui o convite pro próximo. E, Mamed, a gente costuma brincar aqui para finalizar que antigamente tinha a cartinha que a gente botava dentro da cápsula do tempo, enterrava e guardava. Agora não, agora com o advento da internet, com toda essa tecnologia, a nossa cápsula do tempo se atualizou e hoje é o vídeo na internet. Depois que a gente grava a nossa mensagem, ela perpetua aí por anos e anos, quem sabe séculos. E nós guardamos esse finalzinho assim, essa câmera aqui fica tua para essa mensagem final. Então, caixinha do tempo, né? Eu sou avô, né, da Olívia, da filhinha do meu filho Tunico com a Lu. Você é avô de novo, do Luiz Antônio, né, que eles anunciaram aqui agora, dia 27, a nova gravidez, né, de um menino. Espero concluir e realizar meus sonhos, né, Matheus? Ainda tem muita coisa ainda que eu quero realizar. Quero curtir bastante meus netinhos, né? Daqui um pouco da Amanda, daqui um pouco da Rafaela, daqui um pouco do João, quiçá, né? Da Maria Eduarda, né? Ela é pequenininha ainda, né? E, assim, hoje o meu sonho, né? Nós não falamos da cidade bíblica quase, né? Mas meu sonho é concluir o projeto do América, né? Que, vem trabalhando já há 9 anos. E a Cidade Bíblica é um sonho que eu vou realizar, que é um projeto fantástico. Ele não fala de religião, fala de fé, a reprodução de tudo que está nas escrituras, contido nas escrituras, transformar isso num grande parque onde as pessoas possam visitar, conhecer em locos como as pessoas viviam, como eram as construções antigas, aquela coisa toda, e ter essa experiência, né? Essa experiência de fé, né? Que aí você usa... Nós não falamos também muito de tecnologia, de sustentabilidade e tudo mais, então a gente tem esse viés forte aí de trabalhar bastante a sustentabilidade, tecnologia,
né? E usar esses recursos todos. Então, o meu sonho hoje é agradecer meus filhos, né? Pelo que a bênção que Deus me deu, por ter filhos maravilhosos, poder curtir bastante esses netinhos que vão vir, né? E realizar esse sonho do América e concluir a cidade bíblica, né? Quiçá, né? Deixar o cabelo crescer, a barba crescer, enfim, né? Fazer um personagem e lá. fazer um personagem lá na cidade bíblica. Eu acho que falta muita coisa ainda pra gente, mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, e as coisas vão se transformar, né? Mas no mundo que a gente está vivendo hoje aí, vai ter uma reviravolta. Com e certeza. as pessoas vão ter mais fé, acreditar mais, né? Com certeza. E abrir mais o coração para ser mais humilde e, enfim, ter mais gratidão pelas coisas, né? Tá certo. Tá? Ahmed, agradecer mais uma vez demais. Pô, muito obrigado. E deixar já aberto o próximo convite, porque ainda faltou muita pauta, né? Teve a Cidade Bíblica, que é um projeto fantástico que a gente conversou um pouquinho antes, eu dei uma lida também, é uma obra impressionante e já uma década de planejamento. Imagina o tamanho da grandeza que tá vindo. Matheus, pode fechar aqui no centro, cara, por favor? Então, pessoal, queria muito agradecer a todos vocês, aproveitar o nosso patrocinador que faz parte de tudo isso que está acontecendo. Agradecer muito ao Laboratório Carrion, você que está precisando de seu exame, ou até seu pet que está precisando de um exame, só dá um toque neles, o @ tá pelo Instagram, pelo TikTok, tá espalhado em tudo aí. Pessoal, curtem, compartilhem, que faz parte da evolução do nosso programa e da disseminação. Afinal de contas, a internet, ela é movida em algoritmo, e o algoritmo ele precisa dessa ajuda. Então vou pedir a ajuda de todos vocês. Fiquem aí que os próximos episódios são fantásticos e vem coisa muito boa. Obrigado, pessoal.